a respeito da minha trajetória até aqui. Algumas pessoas já sabem como foi e outras não. Eu estou muito orgulhosa de estar contando a minha história na comunidade, para mulheres guerreiras como eu. Muitas vezes eu me emociono, já estou emocionada, porque estou ouvindo relatos muito, muito bonitos da mulherada aqui da comunidade, das crianças, do carinho das crianças. Não sei se vocês sabem, mas esse livro aqui, ele virou um curta-metragem, né? Ele está disponível no YouTube. Eu estou falando que eu gosto de assistir. As crianças, inclusive tem uma atriz aqui, minha atriz favorita. Ela foi uma das protagonistas, a Duda também, uma das protagonistas do filme. Então nós temos duas atrizes aqui neste momento. Foi gravada aqui na AMA, a AMA Serviu Espaço. A escola, não, foi gravado na praça, na minha casa, né? Que luta! Aqui na AMA e também ali na Semente de Lá nas pedras. Eles nos deram um apoio muito grande, a Semente de Amor, e a AMA também. E a escola, porque eles cederam, né, as crianças, e também os atores, que praticamente eles não receberam nada, foi um valorzinho muito simbólico, porque o dinheiro que vem para fazer esse filme é pouco, e a gente tem que dividir por todo mundo, então eles foram por amor mesmo, né? Receberam um valorzinho muito pequeno, e eu não recebi nada, porque o valor que vem para mim, eu distribuí, né, para fazer filme, e eu aí coloquei mais de R$2.000 no meu bolso. Então, a gente faz por amor mesmo. Mas, assim, o que vem de retorno pra gente, como ser humano, né? Como mulher, a gente sabe que ser mulher nesse país está cada vez mais difícil. Primeiro por sermos lutadoras demais e por tudo que está acontecendo. A gente fica decepcionada quando a gente escuta esses noticiários aí na TV, porque parece que quanto mais a gente se dá, menos é valorizado. Estou falando no geral, como pessoa, né? Então, e como escritora, como mulher da comunidade, isso eu estou muito feliz, porque estou realizando um trabalho que começou pequenininho. Na verdade, eu não tinha pretensão de ser escritora. Foi um cliente meu que me descobriu, o senhor Paulo, o dono daquela casa que está funcionando agora como um casarão cultural aqui do Açu. Na época, eu escrevia algo e mostrei para ele, e aí ele falou que estava diante de um escritor. Cheguei a casa, peguei tudo que eu tinha escrito, aí eu pensei, eu sou assim, eu gosto de me desafiar. Então eu pensei o seguinte, ele disse que está diante de uma escritora, então eu vou me desafiar. Coloquei tudo dentro de uma gaveta e recomecei. Aí eu escrevi um livro de 201 páginas, que é o Prédio Azul de Copacabana 1, que eu estou muito orgulhosa de ter escrito depois dele, além do Prédio Azul de Copacabana 2, que é a continuidade desse aqui. Entre um intervalo de um e outro, eu escrevi o Parque da Lulu, que foi um pedido de uma criança aqui da comunidade, Maria. Ela disse para mim, tia, você escreveu um livro que a gente não pode ler? Aí, essa menina, eu me vejo muito nela quando eu era criança, ela é determinada. E aí eu falei, tá bom, Maria, então eu vou escrever para vocês, né? Só que a gente não escreve para criança qualquer coisa. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou escrever esse livro? E aí pensei na Lulu. Quem é Lulu?
Lulu somos nós. Lulu é Maria. Lulu é João. Lulu é Andréia. Lulu é Ana Beatriz, é Vera, é qualquer um de nós. Porque vamos nos colocar no lugar da Lulu. Hoje, o país não tem estrutura como deveria ter para uma criança ou para qualquer pessoa que tenha uma deficiência, que precise de acessibilidade. E aí eu escrevi sobre a história de Zezinho e Lulu. Eles se conhecem na praia e ele passa a conhecer as dificuldades que ela tem. E aí cria-se uma linda amizade e ele vai tentar que seja construído um parque que tenha acessibilidade para ela brincar. E aí nasceu essa linda história. Essa semana eu recebi uma mensagem, um retorno, um feedback desse livro aqui. Esse livro, assim como esse, ele é para nós mulheres. Aqui eu falo até sobre ímen complacente, que talvez a gente não. Eu sei, porque eu pesquisei sobre isso, mas talvez todos nós aqui temos dúvidas sobre isso. O que é, Vera, ímen complacente? Outro dia eu falei sobre isso, lá no CRAS, uma pessoa chorou, uma mulher chorou. Porque ela tem uma dúvida desde a primeira transa dela, porque ela não sabe o que é isso. Então, ela tinha uma culpa. Bom, eu também vou dizer, eu nunca ouvi essa palavra. Então, vai ser a primeira vez que eu estou ouvindo essa palavra. Eu sou bem sincera. Aqui nós só temos mulheres, então, o que é um ímen complacente? Quando a gente vai ter a primeira transa, rompe-se uma membranazinha, né, que a gente sangra. O ímen, chamado ímen. Quando ele não se rompe, a gente não sangra na hora da primeira transa. Chama-se ímen complacente. E o que aconteceu com Júlia? Júlia era ímen complacente. Então ela teve a primeira transa dela com um babaca, um homem babaca, que só tinha corpo bonito, mas o conteúdo era vazio. E ela não se apaixonou, mas ela teve uma transa com ele, e ele disse que ela não era virgem. Por isso, ela teve outros problemas futuros, que se vocês lerem o livro, vocês vão descobrir o porquê. E isso, ela sofreu muito. Por quê? Porque ela tinha perdido o seu primeiro amor e se entregou para um babaca, para um homem vazio. E ela ainda teve a falta de sorte do ímen dela não sangrar. Com isso ele disse o quê? Você não é mais virgem. E ele era uma pessoa machista, né? Ele era machista. Ele não aceitava isso. E aí deu muito problema, ela teve muitos problemas com isso. E essa pessoa que eu falei sobre isso, ela tinha uma culpa. Agora veja bem, a pessoa ser culpada de não ter um sangramento na hora da primeira transa. E não existe isso. A gente é a natureza que Deus colocou aqui no mundo, certo? Mas infelizmente o machismo toma conta de uma forma que a gente, às vezes, se culpa uma coisa que você não tem culpa, na verdade. Então, e esse aqui, eu recebi uma mensagem tão linda essa semana, eu lancei ele mês passado. Ela disse para mim o seguinte: Verinha, eu comecei a ler o livro 7 horas da noite, achando que eu ia ler 5 páginas e ia dormir. 11 e pouca, ou meia-noite e pouco, que agora não me recordo, ela leu o livro, ela tinha acabado de ler o livro todinho e não teve nem vontade de ir ao banheiro ou tomar uma água. Ela leu o livro todo. Eu acho que você foi criando aquela curiosidade, né? Aquela coisa, entrou no livro, ela falou, eu entrei no livro como se eu estivesse dentro do filme.
Então vocês imaginam uma pessoa como eu, que comecei muito pequenininha, que eu nem sabia que eu conseguia escrever, uma pessoa que só terminou os seus estudos, né? Ensino médio, na verdade, no EJA. Isso é exemplo para muitas mulheres que, se vocês não estudaram, estudem, porque vale a pena. Eu terminei com 47 anos, aqui mesmo no Açúcar. E você chegar a escrever 4 livros, porque o outro está aqui. Eu não expus aqui porque eu ainda não lancei. Vocês vão ver aqui em primeira mão. Eu vou lançar, se Deus quiser, aqui na praia. Então eu não expus ele aqui. São 4 livros que eu escrevi até agora. Eu acho que eu tenho motivo de orgulho. Com certeza, tem que ter, né? E um grande potencial, né? Pois é, né? E porque tem que pensar, né, André? Tem que pensar muito na hora de escrever. O teu cérebro vai dando um nó, assim. Chega uma hora que você fica pensando, e agora? Até onde eu vou? Como é que eu vou desenrolar isso aqui? Esse livro tem aqui um enredo que para eu desenrolar ele eu tive que pensar muito. Porque ele vem daqui, né? Ele vem daqui. E eu lembro, né, que eu participei, né, da parte de auxiliar na revisão. E depois que eu entrei, houve um dia que eu mandei uma mensagem para ela, emocionada. E quando eu falo isso, eu me arrepio de novo. Toda vez que eu comento sobre isso. Que enquanto eu estava fazendo a revisão, o livro me remeteu a um outro livro da minha adolescência, que eu comecei a ler e não terminei até hoje, que eu começava. E tem a cena que, inclusive, o personagem está nesse segundo livro aqui, que me encantou muito. Eu mandei essa mensagem para ela, que eu fiquei emocionada. Porque o livro me remetia a um momento meu também, né? Então eu fiquei muito feliz, não só por participar, mas principalmente pela história. Aí eu estou agora na curiosidade para ler o restante, porque por enquanto eu só sei disso. Estou curiosa para ver esses 2 personagens aí. Eu tive o prazer, né, desse livro ser revisado por Ana Beatriz. Eu quero te agradecer mais uma vez, porque ela acreditou em mim. Como que só ela sabe como é que ela corrigiu esse livro. Porque eu mandei. Em mim, né, gente? Eu mandei o livro. Foi o meu primeiro livro, sem experiência. A escrita, às vezes, um pouco bagunçada, e eu não tenho vergonha de falar isso, por quê? Eu não sabia lidar com o computador, ainda tem isso, tá? Porque a gente que é mãe, é assim, tudo é para os filhos. Minhas filhas tinham computador, mas era para elas. Parece que eu não fazia parte daquele mundo. Até eu descobri que eu era escritora e que eu precisava usar o computador. E aí eu fui escrevendo, sem saber, às vezes o texto sumia e eu ficava apavorada, porque eu não sabia procurar. Aí eu ligava para meus filhos. O texto sumiu. Aí ela, mãe, faz uma chamada de vídeo. Eu fazia. Aí ela, clica em tal tecla. Olha bem como que eu superei isso. Eu tive, assim, garra para superar isso, porque você pode desistir. E a gente não pode desistir. Não podemos desistir. Essa semana eu falei uma frase para não estar aqui nesse livro. Que essa amiga falou para mim ontem. Vera, você falou uma frase nesse livro aqui que diz assim: parar nem sempre quer dizer que você desistiu. Que vai demorar só mais um pouquinho. E foi isso que aconteceu aqui. Estou emocionada de novo. Quando eu me perdi aqui, eu parava um pouco, pedia ajuda das meninas, e aí elas me ajudavam. E aí eu tive que aprender a escrever no computador e mandei para a Ana Beatriz quando eu tinha certeza que a história estava finalizada. Mas ali tinha muitos, até texto que não condizia. Não é que não condizia, porque tem que estar tudo ligadinho. Mas assim, eu poderia ter colocado ali um parágrafo, mas por falta de não lidar muito com o computador, eu esqueci, talvez, sabe? E foi uma superação.